pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Camila Bueno, eu sou técnica de aplicações Altium aqui na SKA e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de fornecedores de componentes. O que essas palavras remetem para ti? Qual é a sensação, assim, o sentimento que vocês sentem todas as vezes que vocês pensam tenho que procurar um novo fornecedor para o meu componente? Escreve aí nos comentários, deixa eu entender melhor como é que vocês se sentem, qual é a situação que vocês estão hoje aí sobre isso. Por que eu pergunto, né? Se eu levantar o questionamento, quantas horas você leva hoje para encontrar uma boa opção de fornecedor para o teu componente ou para os teus componentes do projeto? Eu tenho certeza que esse número é maior do que o número que você tinha ontem e ainda é menor do que o número que você vai encontrar amanhã. Infelizmente, a gente está passando por uma situação de escassez de matéria-prima, né, que já tem se alongado aí durante alguns anos e se intensificou nos últimos meses, durante vários acontecimentos globais que a gente teve. Então, cada vez mais a gente tem essa dificuldade, a gente tem essa preocupação toda vez que chega num momento tão aguardado, né, que é definir quais são os fornecedores que a gente vai passar para os nossos compradores, né, para o nosso setor de compras da empresa. É uma situação muito complicada e vários outros fatores que nós já tínhamos antes, mesmo antes da escassez de matéria-prima, dificultam isso ainda mais. Porque qual é a fonte de pesquisa mais confiável que a gente tem hoje para buscar esses componentes, para buscar esses fornecedores adequados? É difícil pensar em um que seja de fato confiável e seja completo do jeito que a gente precisa, né? Porque esse site, esse fornecedor, essa fonte de informações, não basta ser apenas uma coisa que alguém nos indicou ou que a gente comprou uma vez e chegou e tá tudo certo, tem estoque, né? É difícil a gente encontrar um lugar que, além de ter essas qualidades, claro, né, a gente ainda tenha uma boa segurança na integridade das informações fornecidas por essa fonte, né? Se a gente está visualizando informações de um componente ou informações de algum modelo específico que a gente quer aproveitar no nosso design, qual é a integridade dessas informações? O datasheet realmente foi seguido para a gente ter aquela informação ali listada? Eu realmente estou vendo uma informação íntegra? Né? É difícil de ter essa visibilidade, de ter essa segurança. Né? E além disso, quando a gente está trabalhando com isso, as informações vão mudando a cada 5 minutos, quando a gente está falando de fornecedores, no caso. Né? Hoje, na situação que a gente está, toda a informação de fornecimento, de estoque, preço, pode mudar em 1 minuto que passa. Então, quando a gente encontra essa informação verídica em algum site, a gente já acaba correndo e dando o máximo para poder fechar logo com aquele fornecedor e garantir o nosso estoque, garantir o nosso produto final, né? Só que a gente tem que ficar acompanhando se aquele produto realmente não vai ter algum componente obsoleto no momento da fabricação, no momento da produção, de fato. E nós temos que ter esse acompanhamento. É uma coisa que a gente já tinha antes e a gente só tem que intensificar isso nos dias atuais. Então, como fazer isso? Ficar abrindo o site do fornecedor de 5 em 5 minutos e atualizando e dando um F5 ali? Ou então a gente pode contratar alguém para ajudar a gente a ficar pesquisando isso, rodar algum programa para ficar atualizando essa informação para a gente o tempo inteiro. Todas elas são trabalhosas. Algumas mais, outras menos, algumas até atípicas, né? Mas a situação real é que nós temos que ter esse trabalho manual hoje em dia. Por mais que a gente tenha essa fonte verídica que a gente estava conversando antes, né? Esse site que vai ter as informações que a gente confia, informações íntegras, a gente ainda vai ter que ficar atualizando ele, buscando atualizações ali em tempo real, porque os estoques hoje podem mudar a cada 5 minutos, ou até menos do que isso, em menos tempo do que isso. Então, quando a gente pensa em tudo isso, acaba dando uma canseira só de imaginar, né, o trabalho que vai ser desenvolver essa parte de fornecedores no momento final do nosso projeto. Mas hoje eu estou aqui para passar uma boa notícia para você. Uma forma mais fácil de trabalhar com isso e uma forma mais tranquila, mais pacífica, de certa forma. Ok? Vamos dar uma olhada. A Altium tem uma solução perfeita para isso. Você já ouviu falar sobre a Octopart?
A Octopart é um site, uma plataforma que centraliza informações dos principais fornecedores globais que nós temos hoje, né? Nos mais importantes, todos esses fornecedores enviam informação para a Octopart. Quando a gente acessa esse site, nós temos a informação, a centralização de informações. Tá? Então, são informações verídicas, vêm direto dos fornecedores e nós não precisamos acessar um fornecedor por vez para ver se eles têm estoque. Na Octopart, nós temos essa centralização de informações. Então, eu vou ter informação ali da Mouser, da DigiKey, posso ter da Arrow, posso ter de todos os fornecedores que eu estiver procurando, né, que são as minhas opções, dentro de uma única informação, de uma única visualização, de um único site. Tá? Então, a Octopart, por si só, já é uma ferramenta incrível, já é um site que eu recomendo que vocês usem, que vocês busquem informações nele, porque é uma fonte de dados íntegra e muito extensa, muito completa, tá? Mas se já não bastasse isso, né? Se isso já não fosse bom o suficiente, eu ainda tenho uma notícia ainda melhor para você. Quando a gente está trabalhando com o Altium, nós temos a opção de acessar esses dados da Octopart de dentro do próprio Altium, de dentro do nosso projeto. Então, imaginem quão bom seria não precisar ficar saindo do tempo inteiro do nosso design, né? E buscando informações externas, mandando e-mails, procurando informações em sites dos nossos navegadores, né? Abrindo aquelas milhares de páginas ali, buscando as informações. Então, quando a gente trabalha com isso dentro da própria plataforma onde a gente já está desenvolvendo o nosso projeto, isso é ainda melhor. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada como que a gente pode gerar essas informações para também facilitar a vida do nosso comprador, né? Facilitar a vida do nosso setor de compras, que vai ter que dar uma olhada em toda essa lista de fornecedores que a gente vai passar, todas as possibilidades que a gente vai passar para comprar esse componente, né? Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui dentro do Altium, eu peguei um projetinho bem simples, tá, pessoal? Uma plaquinha aqui de um adaptador USB, só para a gente ver como que isso pode funcionar aqui dentro. Então, o que eu mencionei para vocês, que é a integração com a Octopart dentro do Altium, nós podemos sempre visualizar através desse painel chamado Manufacturer Parts Search, ok? Então, aqui dentro a gente consegue visualizar todas aquelas categorias que nós já temos a visualização dentro do próprio site da Octopart, ok? Então, por exemplo, aqui, quero visualizar os meus componentes passivos. Eu já posso dar uma filtrada na minha busca usando essa categoria. Eu não preciso buscar aqui pela barra de busca resistores e encontrar ali uma vastidade de informações que talvez não sejam tão adequadas. Eu consigo ir filtrando isso através de categorias e também, inclusive, usando filtros aqui, para facilitar ainda mais essa busca, ainda mais essa seleção. Porque numa situação como essa, eu só selecionei a categoria de componentes passivos e eu já recebi aqui mais de 3 milhões de resultados. Então, os filtros são muito interessantes para a gente poder filtrar, de fato, e reduzir o que a gente está vendo, né? Então, aqui, o que mais que a gente consegue visualizar nesse painel? Todos os fornecedores aqui, e para a gente que está cada vez mais... Tá em contato com esse painel, né? Tá em contato com essas informações, é até estranho de ver a quantidade de fornecedores que a gente tem visto ficando vermelho aqui. Para componentes e para fornecedores que sempre estavam disponíveis, nós temos cada vez mais a informação de que eles não têm estoque ou que eles não estão conseguindo informações suficientes para enviar para a Octopart, porque de fato a matéria-prima está escassa. Então aqui um resistor comum aqui um capacitor aqui da Kemet. Tem todos esses fornecedores disponíveis, né? Nesse caso aqui nós temos 5 suppliers disponíveis, como eu posso ver aqui. E o único que eu tenho de fato estoque, que é a minha melhor opção, é a Mouser. Então eu vejo aqui o meu part number, consigo entender que eu tenho 30 mil componentes em estoque lá com a Mouser, então isso aqui já é uma boa opção para mim. Consigo visualizar aqui, inclusive, quais são os preços se eu comprar uma unidade ou se eu comprar em lote, né? Qual é o valor que se torna a minha unidade quando eu compro em quantidades maiores. E eu também, né, para ter aquela segurança de, esses dados realmente estão atualizados? Será que esses dados não foram mandados ontem para a Octopart?
eu sempre tenho a possibilidade de visualizar isso colocando meu mouse aqui. Então aqui eu consigo visualizar que essas informações foram atualizadas pela última vez hoje. Tá? Então essas atualizações são feitas praticamente instantâneas, tá, pessoal? Cada segundo a gente tem uma nova remessa de informações ali, uma nova atualização. Então, quando a gente visualiza essa informação aqui de que esses dados foram atualizados hoje, né, o today ali, a gente pode considerar que eles foram atualizados agora, porque eles são atualizados muito frequentemente, tá? Da mesma forma que nesses casos de fornecedores que não possuem estoque, nós também temos essa mesma periodicidade de atualizações. Okay? Então, nesse caso, a Newark, Farnell aqui, tá? Arrow, não tem estoque e realmente essas informações foram enviadas hoje. Então, hoje eles não têm estoque. Eu consigo visualizar isso aqui. E o Auction já consegue me indicar, né, com essas cores que são bem chamativas para a gente, visualmente, quais são os componentes ideais ou não para a gente colocar no nosso design. E além disso, além das informações que estão vindo do nosso supplier, né, do nosso fornecedor, eu também tenho a possibilidade de visualizar através desse painel as informações de ciclo de vida do meu fabricante. Então, se o meu fabricante, de fato, está com volume de produção, se esse componente está obsoleto ou se esse componente está saindo da linha de produção, eu consigo visualizar isso aqui. E isso eu consigo ver através dessa barrinha. Quando eu coloco meu mouse em cima, eu já consigo visualizar essa informação. Então, nesse caso do componente aqui da Chemed, o meu life cycle está em volume de produção. Eu posso colocar esse componente no meu design tranquilamente, né? Quando eu vejo uma barrinha aqui na cor laranja, é um componente que não é recomendado para novos designs. Então, é um componente que já está no fim da vida, né? Já está ali saindo do volume de produção. Se eu visualizar um componente com a barrinha vermelha, ele já está obsoleto, eu ainda vou conseguir visualizar ele aqui, porque muitas vezes a gente precisa capturar alguma informação, ou já tem algum design que tem esse componente, a gente quer dar uma checada nas informações, né? Ou quer aproveitar o modelo, enfim. Eu sempre vou poder visualizar essas informações aqui, apesar de elas estarem obsoletas, ou apesar dos, no caso dos suppliers, né, não terem estoque, eu consigo ver isso aqui. Então, é uma coisa, né, que geralmente, por mais que seja uma informação negativa, de certa forma, é agradável que a gente tenha. Porque se a gente tiver só as informações boas ali, a gente acaba desconfiando também, né? Então é importante que a gente tenha toda essa veracidade de informações, seja para bem, seja para mal, né? São informações verídicas, são informações íntegras e muito bem verificadas aqui. Tem uma série de processos de verificação para essas informações, tanto informações técnicas, tanto informações de fornecimento, quanto informações de próprio datasheet, informações de modelos, tá? Então, aqui um exemplo simples, né? Esse capacitor tem toda essa gama de informações. Quando eu vejo esse símbolozinho de componente aqui, quer dizer que esse manufacturer part, além de todas essas informações técnicas e informações de fornecimento, ainda possui componentes, modelos, né, associados. Então, símbolos e footprints aqui associados a ele. Tá? Então, aqui, acessando pelo meu painel de informações aqui abaixo, ou então arrastando mais ao lado e visualizando ele. Assim, tá? Também dá certo. Eu consigo ter isso aqui. Então, eu consigo visualizar toda essa lista de parâmetros que estão disponíveis para esse componente, tá? Uma das maiores vantagens, né, que geralmente são muito bem usufruídas aqui através desses parts, são essas informações técnicas. Nós sempre temos, na verdade sempre não, mas a maioria dos componentes com certeza tem uma grande vastidade de parâmetros aqui. Muitas vezes, mesmo quando a gente não tem informações de suppliers, né, quando não tem o supplier disponível ali para aquele componente, nós ainda temos uma riqueza muito grande de informações técnicas sobre esse componente. Então aqui a gente pode visualizar toda essa lista de parâmetros já referentes a esse componente, modelos associados, né, então um símbolo aqui e mais de um footprint. Então aqui eu consigo visualizar todos eles aqui, né, os footprints, e geralmente são footprints bem completos, viu, pessoal? São footprints que geralmente já possuem corpos 3D, tá? E são feitos ali com base no footprint, com base no datasheet. Então,
Nós temos essa veracidade de informações aqui, conseguimos visualizar esses corpos 3D normalmente, visualizar o footprint se nós quisermos, tá? Ou não. Temos informações de datasheet, de fato, e também de alternativos, tá, pessoal? Isso aqui tem se tornado cada vez mais interessante, né? Porque justamente por conta dessa escassez, quando a gente não encontra um componente que a gente gostaria, nós já temos que partir para uma alternativa. Então, buscando aqui por dentro do Manufacturer Parts Search, muitos dos componentes já possuem os alternativos cadastrados aqui, e a gente pode acessar facilmente. Além disso, a gente pode baixar esses componentes, podemos levá-lo direto para a nossa biblioteca, se a gente tiver um workspace conectado aqui. Podemos posicionar direto no nosso projeto, se for necessário. Tá? E quando a gente associa esses suppliers links com os nossos componentes, nós ainda temos essa vantagem, que é a ActiveBoom. Okay? Para quem não conhece, a ActiveBoom é basicamente a mesma estrutura que nós temos com a Bill of Materials comum, tá? Nossa lista de materiais comum. A principal diferença é que ela é integrada com esses fornecedores. Eu tenho essas informações de supplier links atualizadas aqui em tempo real. Então, mesmo que passe alguma coisa batida no meu esquemático, né, na parte do meu design, ou se quando eu fiz o meu design estava tudo certo, todos os meus fornecedores tinham estoque, e na hora que eu vou gerar minha documentação, eu vou levar em consideração que ainda está tudo certo, né? Quando eu passo pela minha lista de materiais, eu consigo ter uma revisão aqui dos meus componentes. Então, se nesse meio tempo, né, desde o começo do meu projeto até agora na parte de desenvolvimento da documentação, alguma coisa mudou, se algum desses componentes não está mais disponível, não tem mais, ou se tornou obsoleto, né, eu tenho essa informação aqui. Então, eu consigo visualizar todos os fabricantes desses componentes, part numbers deles, como que está o life cycle desses componentes, quais são as opções de fornecedores. E nesse caso, né, peguei um exemplo aqui de um componente que é um chip, é um CI, e nesse caso aqui nós não temos estoque para ele. Então, por mais que eu tenha duas opções aqui de fornecedores, eu não tenho estoque em nenhum deles. Para outras situações, pode ser que a gente encontre componentes que tenham mais de um supplier associado, o que isso ajuda bastante o pessoal de compras, né? Porque se não encontrar em um, já sabe que tem uma outra opção aqui em segunda mão, que dá para a gente acessar também e comprar com ele. Muitas vezes essa segunda opção não está disponível. Então, nesse caso, eu tenho duas aqui, a minha primária tem estoque, mas a segunda opção não tem. Inclusive, eu nem consigo visualizar isso aqui justamente por isso, né? Então, eu tenho certeza que se não tiver, se eu não conseguir comprar com esse fornecedor, eu vou ter que buscar, vou ter que voltar atrás com o meu designer e buscar uma nova solução, porque a solução alternativa que foi passada, infelizmente, não tem mais estoque. Então, toda essa informação atualizada aqui que a gente tem é verificada em tempo real pela nossa ActiveBoom. Okay? Então, eu consigo ter esses checks aqui. Se está tudo certo com o meu componente, eu consigo visualizar isso nessa coluna. E da mesma forma que se não tiver, eu consigo ver. Tá? Posso ir corrigindo, às vezes é alguma coisa que dê para a gente corrigir, né? Esse aviso que a gente está visualizando, mas muitas vezes, infelizmente, é uma situação maior do que a gente, né? Uma informação que está vindo lá do nosso fornecedor ou até mesmo do nosso fabricante e a gente vai ter que buscar uma alternativa plausível. Essa informação que a gente consegue controlar aqui dentro da ActiveBoom, através dos suppliers, é muito interessante para a gente evitar aquele bate e volta que geralmente acontece, né, com a lista de materiais comum. Geralmente com a Bill of Materials usual, né, a mais comum ali, quando a gente passa isso para o nosso setor de compras, ele vai apenas com uma opção de fornecedor ou apenas com uma opção ali de part number. Se ele não encontrar aquele part number, ele tem que voltar até a gente e confirmar se tem alguma alternativa, se tem alguma outra opção para ele comprar. E então ele vai lá, tenta de novo e fica esse bate e volta até que de fato a gente consiga encontrar uma boa opção. Então, quando a gente já manda essas várias opções listadas para lá, a gente consegue reduzir esse retrabalho, né? Então, fica muito mais prático através disso também. Então, a ActiveBoom é diretamente conectada com o Manufacturer Parts Search e, por sua vez, o Manufacturer Parts Search carrega informações atualizadas e
completamente conectadas com a Octopart, tá? Então é uma ótima opção para você buscar os seus fornecedores aqui diretamente através do Altium, poupar o teu tempo, né, através dessa solução. E espero que isso ajude, né, apesar de a gente não conseguir aumentar o estoque dos fornecedores com essa ferramenta, espero que ajude vocês a ter mais segurança nessa busca de informações e que vocês possam confiar na Octopart, confiar no Manufacturer Part Search, confiar na Altium, né, para essa veracidade de informações de fornecedores e de todos os componentes em geral, tá? Então, espero ter ajudado vocês. Se eu puder esclarecer mais alguma dúvida, podem comentar aqui, eu vou estar respondendo vocês assim que possível, tá? E fico à disposição aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço aí para todos!